Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Historicizar, um podcast aperiódico. E no episódio de hoje nós vamos fazer um breve comentário sobre o livro A Expulsão do Outro, Sociedade, Percepção, Comunicação Hoje, do filósofo e ensaísta sul-coreano Byung-Chul Han, livro da editora Vozes, 2016. Byung-Chul Han é professor da Universidade das Artes de Berlim, filósofo sul-coreano, né? Ele tem também uma tese de doutorado que tem como base as ideias de Martin Heidegger. As reflexões de Byung-Chul Han, eles são um convite a pensar o mundo online como um novo totalitarismo, né? É um convite a pensar as novas condições do sujeito contemporâneo, né? A pensar numa espécie de panoptismo digital, pensar o sujeito num lugar não de explorado, mas da autoexploração, daquele raciocínio que é comumente feito hoje nas redes sociais pela via das ideias de prosperidade e autoajuda. Trabalhe enquanto os outros dormem, né? O sujeito cada vez mais afastado da interioridade, né? O encontro consigo, a interioridade cada vez mais precária, né? O sujeito movido não pela perseguição ou pela disciplina imposta pelo opressor, mas o sujeito é cansado pela liberdade, a liberdade, né, estimulada pela busca de um bom desempenho, né? O fracasso por não ter conseguido obter a performance desejada, né? O sentimento de impotência, o sentimento de fracasso por não ter atingido um padrão numérico, inclusive. E aí o autor também vai falar de maneira mais assintosa, né, sobre o imperativo do like como analgésico, né, da curtida como um grande analgésico para o sujeito que tem como base sua sociabilidade as relações virtuais, né, do império do aparentar, né, de uma ideia bastante central para o que as relações do sujeito contemporâneo nas redes sociais, que é a seguinte: a representação da realidade vale mais do que a própria realidade. Ou seja, não é necessário ser exatamente um bom médico, mas aparentar ser um bom médico. Não é necessário ser bem-sucedido, mas você será considerado exitoso se você aparentar ser um sujeito bem-sucedido e sustentar a imagem, sustentar o fake. E essa sustentação, aqui eu estou me referindo à sustentação psíquica, sustentação emocional, né? Recurso de sobrevivência do sujeito comum, do sujeito, digamos assim, fragilizado na contemporaneidade. Neste livro de Byung-Chul Han, ele também apresenta, né, a obsessão que a própria imagem, né, faz com que o outro desapareça e o mundo seja um reflexo de si. Coisa que autores como Zygmunt Bauman, lá com seus variados olhares sobre a liquidez, já dizia de que o sujeito ele desejava prioritariamente desfilar por um corredor de espelhos ou de ouvir eco apenas da própria voz. Então, esse sujeito que carrega o sentimento de fracasso e de impotência por não ter obtido uma determinada performance, ele vai ser controlado pela via da liberdade. Ele faz uma espécie de ampliação de uma ideia Foucaultiana. Ele vai dizer o seguinte: a sociedade não é mais disciplinar, mas a sociedade do desempenho, né? Então, aqui na página 10, Byung-Chul Han vai dizer o seguinte: a conexão digital total e a comunicação total não facilitam o encontro com o outro. Elas servem antes para passar direto para
passar direto pelo estranho e pelo outro e encontrar o igual e de igual inclinação. E cuida para que o nosso horizonte de experiência se torne cada vez mais estreito. Prossegue na página 44, dizendo o seguinte, que é característico para a sociedade atual a eliminação de toda negatividade. Também a comunicação é alisada na troca de agrados. Sentimentos negativos como tristeza são banidos de qualquer linguagem, de qualquer expressão. Toda forma de ferimento pelo outro é evitada. Sobre o processo de exploração, o autor diz o seguinte: no regime neoliberal, a exploração não ocorre mais como alienação ou autodesrealização, mas como liberdade, como autorrealização e auto-otimização. Aqui não há mais o outro como explorador que me obriga ao trabalho e me aliena de mim mesmo. A dominação neoliberal se esconde por trás da liberdade ilusória. A dominação se consuma no momento em que ela coincide com a liberdade. Então, ou seja, Byung-Chul Han tem apontado nesse livro, né, as mudanças, uma sequência de mudanças originárias do desenvolvimento do século XX, das últimas 6 décadas, e como essas mudanças vão resultar no que conhecemos hoje como sujeito contemporâneo. Daí que este autor também vai ser livro de uma sequência de ensaios, como Sociedade do Cansaço, Sociedade da Transparência, Agonia de Eros e Sociedade Paliativa, que giram em torno desse tema, da reflexão, né, dos efeitos dessas mudanças no sujeito contemporâneo. A ideia central do livro ela está bem resumida na contracapa, que diz o seguinte: da expulsão do outro. O tempo no qual viu o outro passou. Desaparece o outro como mistério, o outro como sedução, o outro como eros, o outro como desejo, o outro como inferno, o outro como dor. A negatividade do outro dá lugar hoje à positividade do igual. A proliferação do igual constitui as transformações patológicas que afligem o corpo social. Não privação e proibição, mas sobrecomunicação e sobreconsumo. Não repressão e negação, mas permissividade e afirmação o adoecem. Não a repressão, mas a depressão é o patológico sinal dos tempos de hoje. Próximo a esse autor também vamos encontrar outras obras, como A Cultura do Narcisismo, de Christopher Lasch. Recomendo também uma outra obra dos anos 80 e 70, Declínio do Homem Público, Tiranias da Intimidade, de Richard Sennett, além de Zygmunt Bauman, né, nos seus variados olhares sobre a liquidez, amor líquido, sociedade líquida, etc. Então, estão feitos aí apontamentos das ideias centrais de Byung-Chul Han, né? É uma coleção de ensaios lançados pela editora Vozes. E ao fundo, né, o cantor baiano Xangai, no livro Mutirão da Vida, de 1974, lançado no Estúdio Porão, no Rio de Janeiro, com participação de Jacques Moranbal, lançado pelo extinto selo Quarup. O quanto foi importante o selo Quarup, né, no registro e manutenção da música brasileira, sobretudo a música regional. Né? Numa das canções que acabou de tocar, né, de Raimundo Monte Santo e Walter Marques, diz o Xangai, né, trabalhadores do metrô, vivendo na cidade grande, na força da mocidade, tinha ofício de armador, amor do ferro, da férrea necessidade, pontes, praças e pilares, riqueza não desfrutou. Depois de tudo pronto, tudo feito, tudo arrumado, no bronze que foi lavrado, só deu nome de doutor, do prefeito, do secretariado, e o do grande encarregado, seu nome não encontrou. Bates a bomba pro povo fazer fuar. Tristeza de catacumba, no forró não pode entrar. Precisaria de uma placa que seria bem do tamanho da Bahia, Juazeira, Salvador, para que coubesse o nome de quem merece, de quem vive construindo homem, mulher e menino, que é tudo trabalhador. Xangai, 1984, considerado como o mais importante discípulo do cantor Elomar. Para todos que nos ouvem, um abraço e até o próximo episódio.